princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Voz que no deserto clama e diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É este que eu envio. Por isto apareceu João Batista no deserto. Sim, pregando o batismo de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente, para perdão dos pecados humanos. Saíam a ter com João Batista todos os que moravam na província da Judéia e todos os habitantes da cidade de Jerusalém, naquele tempo com aproximadamente 35 mil habitantes morando dentro das muralhas. E assim, confessando os seus pecados, eram batizados por João Batista no Rio Jordão. As vestes de João Batista eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia também na cintura um cinto de couro rústico e se alimentava de gafanhotos e mel que ele encontrava no campo, na natureza. E João aparecia no deserto, clamava, e a ele multidões afluíam, e ele pregava dizendo: após mim, esta era a mensagem de João, após mim, depois de mim, como futuro, como significado dos significados, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de me curvando de joelhos, sequer desatar-lhe as correias das sandálias. Ouçam, eu vos tenho batizado com água apenas. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, enquanto João pregava, veio Jesus, vindo de Nazaré da Galileia, onde ele fora criado, e aproximando-se de João, por ele, João, que também era seu primo, foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água do Rio Jordão, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E Jesus, impelido pelo Espírito, no deserto, permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras do deserto, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso pelo rei Herodes, foi Jesus para a Galileia, deixando esta região da Judéia. E enquanto ia, prosseguia pregando o Evangelho de Deus, a boa nova que ele encarnava e carregava. E dizia:
O tempo está cumprido. O reino de Deus está à mão. Arrependei-vos, mudai vossas mentes e corações e crede na boa nova, no dia aceitável do Senhor, que vos é trazido e está à mão de quem queira. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, Pedro e André, que lançavam a rede ao mar da Galileia, aquele lago de 22 quilômetros de extensão e 12, 13 de comprimento, todo de água doce, água do Jordão. Eles lançavam rede no lago da Galileia, no lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia. Faziam isto porque era a profissão deles, eles eram pescadores. Disse-lhes então Jesus, disse a Pedro e a seu irmão André: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, andando, já agora 3, Jesus e os 2, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, que estavam no barco consertando as redes. E logo, olhando-os, chamou-os. E eles, deixando no barco o seu pai e toda a atividade que faziam, imediatamente seguiram a Jesus e foram com ele, deixaram o pai, o barco e os empregados, deixaram a pequena indústria naval que tinham e foram. Indústria pesqueira. Depois, juntos já agora, 5 deles entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, entraram. E Jesus foi direto até a sinagoga, que ficava nas imediações da casa de Pedro, do outro lado da rua. E maravilharam-se da sua doutrina na sinagoga, do seu ensino, do evangelho que ele ensinava, da boa nova que dos seus lábios fluíam. Porque ensinava como quem tem de fato autoridade, e não como os teólogos e os religiosos e os profissionais da Escritura. Não tardou que, enquanto ele falava, aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Mas Jesus, ouvindo o que diziam, e eles ainda diziam, além disto: bem sabemos quem és. Tu és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu o demônio que habitava e possuía o homem, dizendo: cala-te, espírito imundo, e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de ficarem falando entre si: que vinha a ser isto? Que palavra é esta? Que ensino é este? Com que autoridade ele ordena os espíritos e os espíritos lhe obedecem? Quem é esse homem? Que poder é este? Meramente pela palavra. E que ensino maravilhoso é este? Então,
irradiou-se dali e correu célere a fama de Jesus em todas as direções, porque a Galileia era um círculo de culturas, de habitações, de maquetes de civilizações. E a fama dele se espalhou por toda aquela circunvizinhança. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Pedro e André, ali do lado. Ora, chegando na casa de Pedro, viram que a sogra de Pedro achava-se acamada com febre alta, provavelmente uma terrível infecção. E logo falaram a Jesus a respeito dela. Olha, a sogra de Pedro, muito mal. Então Jesus, aproximando-se, tomou-a pela mão, só tocou na mão dela. E instantaneamente a febre a deixou. E ela se levantou como se nada tivesse tido. E passou a servi-los. À tarde daquele dia, depois do almoço, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoninhados que havia. Todos pegaram, todos trouxeram, cada um que carecesse. E toda a cidade estava reunida à porta de Cafarnaum, e aquela multidão presente com expectativas de cura. E ele, com a discrição de sempre, sem grito, sem alarde, curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não permitindo, todavia, que os demônios falassem quem ele era, porque os demônios sabiam que ele era o Cristo, e Jesus não queria testemunho de Satanáses.